E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô feliz demais, espero que vocês também. Estamos começando mais um Quem Falou Podcast. E hoje a gente tá com um episódio muito top, muito especial aqui, com duas figuraças aqui. E hoje, já vou começar apresentando aqui nosso camarada Rafael aqui. Você tá bom, nego? Muito bom. Bom contigo? Bom demais. O Rafão tá aqui fazendo um co-host com a gente hoje. E a gente tá, a convidada, tá, do episódio é a Thaís, mas eu vou deixar que o Rafa apresente ela da melhor forma. Estamos aqui hoje, né, Juninho? Primeiro, obrigado pelo convite aí, né? Mais uma vez, eu Agora aqui, sim, agora eu só que tinha- numa posição diferente, né? Não, desculpa. Eu tinha aqui o seu microfone tava baixo, agora eu já aumentei aqui. Agora tá de boa. Então tá tudo certo. Agora tá. Mas agradecendo aí pela oportunidade de estar aqui novamente. Hoje não como convidado, mas como co-host. Mas co-host convidado aqui. Também. beleza. É uma experiência nova também, né? Mais uma experiência. E trazendo um convidado super especial aí, a Thaís, né? Thaís Caroline, que ela é coach, tem a empresa Alanis Coach, e a gente tem o prazer de trabalhar junto, né? É um prazer pra mim trabalhar junto com ela, fazendo todo o processo de marketing e de mídias aí na internet. E a gente tá vindo com muita novidade, muitas novas etapas. E aí, justamente por isso, eu falei, vamos lá, bater um papo com os meninos no Quem Falou Podcast. E a Thaís tá aqui. Show de bola. Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui. Obrigado, Thaís, você vir aqui bater esse papo com a gente, dar essa aula pra gente aqui. Espero que você curta. Curta bastante aí. Vamos conversar, vamos bater papo e assim. E conversar não gosta pra caramba, então. A gente já fala pouco. Mas eu já te agradeço desde já, tá? Obrigadão por você ter vindo e como é que tá as coisas? Muito obrigada. Trabalhando bastante. Isso Muito, é bom, ainda né? mais essa época agora do ano, final de ano, parece que movimenta ainda mais. As pessoas ficam pensando e refletindo sobre aquela listagem, aquele checklist que foi feito no dia 31, dia 1º do ano passado, né? E aí começa a retomar aqueles planos e ver o que de fato saiu do papel e o que não saiu. E aí começa a dar um friozinho na barriga e ainda mais impulsionado por esse momento todo que a gente está passando agora. Né? Quando a gente olha para o mundo, para o país, enfim, para tudo isso. E aí começa a vir as reflexões. Então, o que eu fiz? O que eu não fiz? Como que eu quero estar? E aí o que me chama atenção muito até em sessões é a falta de clareza que as pessoas têm. Então, eu fiz um checklist, mas aí coloca um planejamento, uma lista, enfim, não importa o nome. Mas aí coloca lá, coloca 10 coisas. O ano que vem eu vou fazer 10 pontos. Eu vou emagrecer, ou eu vou engordar, eu vou mudar de carreira, eu vou mudar de empresa, eu vou fazer 10 mil coisas. Mas e aí? Como que eu vou fazer isso? Então, o que às vezes até vem, mas não vem o como. E aí falta um planejamento, falta um foco. Como que é o seu processo? Você é uma pessoa disciplinada? Como seria, de repente, fracionar essas metas? Então, eu determinei metas ali para mim. Quantas metas? E aí, coloco aqui minha sugestão como coach. Como seria trabalhar 3 metas? Nossa, só 3? Só 3 metas. Eu vou trabalhar 3 metas durante um ano. O que acontece hoje? A gente tem uma geração muito acelerada. Muito acelerada. Cheio de mimimi, né? Cheio de mimimi. E o que acontece? Com a maioria das pessoas, e aí não tem idade, não tem nada. A gente subestima o médio e longo prazo. Isso é subestimado. E a gente acaba dando uma dimensão muito grande para o curto prazo. Uhum. Então, em 24 horas, a pessoa quer treinar, quer trabalhar, quer ver filme, quer estudar, quer preocupar em plano de carreira em 24 horas. E aí não consegue fazer tudo aquilo em 24 horas. O que acontece? Eu fico frustrado ou frustrada. Me gera uma frustração, eu acordo no outro dia sem vontade de fazer nada. Porque eu superestimei, eu quis colocar muitas coisas num dia só. Uhum. E não tive plano, não tive planejamento. Para isso existe agenda. Agenda é totalmente diferente de um checklist. Sim. Então, o que falta? Falta uma agenda, falta um planejamento, falta ter clareza. Então, o que eu vou fazer este ano? São 3 metas, ok. Então, eu vou fracionar isso. Qual que vai ser a primeira meta? 3, 4 meses? Ok. Eu vou fracionar isso dos meses em semanas. E qual é o primeiro dia da semana que a gente trabalha no coach? O domingo. Domingo é o primeiro dia. Então, o domingo, o ideal é que toda pessoa pare, que seja 30 minutos, 40 minutos no domingo e planeje a sua semana. Senão a gente chega na segunda já com expectativa. Expectativa não atendida gera frustração. Frustração me coloca num espaço de não ação. Então, uma coisa vai puxando a outra. E eu fico frustrado e mais uma semana passou. E passaram-se meses, chegou na metade do ano e eu não fiz nada. E não dei nem continuidade em uma meta do que eu tinha planejado fazer. É igual interferindo aqui na sua explicação.
É igual quando a gente vira e fala, toda segunda-feira é o dia da dieta, né? Segunda-feira eu começo. Ou promessa de ano novo, né? Também, né? Também. Então, sempre é assim. E chega no final de semana, todo mundo arregaça no churrasco, na festa. Aí fica depois e tudo assim, mais. Aí depois fica com um corpinho assim. Eu falo pra vocês, tá vendo? Mas, ó, eu gastei muito pra ter esse corpinho, viu? É verdade, gasta foi mais muito que dinheiro academia, com viu? cerveja, com cachaça, com carne. Gastei demais. Mas, assim, é engraçado isso que você falou, porque é a realidade de muita gente. De muita gente. Esse lance de fazer vários planos. Aí chega na hora. Aliás, chega no final, você fala, e conseguiu fazer? Quantos você conseguiu? Não fiz. Não fez nenhum, às vezes nenhum. Nenhum. Sabe que isso tem muito a ver com crenças. No coach a gente trabalha muito crenças e eu acabo utilizando muitas ferramentas de PNL junto com isso, para ajudar, né, para ser contribuição mesmo ali naquele momento. Tem muito a ver com uma crença de merecimento. E isso vem desde quando a gente é criança. Então, o adulto que ele não se sente merecedor do sucesso, merecedor da riqueza, merecedor de ter uma vida próspera, ele vai encontrar vários tabus, ele vai encontrar várias barreiras no dia a dia dele. Então, o que era para ser uma rotina, acaba sendo muros enormes, porque ele não consegue contrapor isso. Criança não gosta de rotina, adulto precisa amar uma rotina. O adulto ama a rotina. Quem não gosta de rotina é criança. Esse é o caminho de uma vida próspera. Não existe outro caminho quando a gente fala sobre isso. Eu sou o puto de uma criança, então. Eu não gosto de... Não gosto de... Eu sou uma criança crescida. Ó, eu gosto, eu acho... Acabei de ver que eu tenho 6 aninhos, velho. Olha. Eu gosto também, eu acho importante porque... Agora eu entendi porque a quinta série não saiu de mim até hoje. Aí, ó, pronto. Não, mas a comédia é muito boa também. Eu, assim, ó, eu falo assim que eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. É lógico. Isso não deixa de fazer piada mesmo, quanto a isso, né? Quanto a essa questão, mas programação, agenda, eu paro todo domingo também. Eu paro uma média aí, normalmente eu faço domingo de manhã, que é a hora que eu prefiro, porque a galera tá dormindo lá em casa e eu prefiro fazer, né? Aí eu faço, tipo, média de uns 40 minutos aí, mais ou menos mesmo, isso. Programo. Tudo que eu vou fazer, eu uso o Trello, uso a agenda física também, porque às vezes você acaba a bateria, eu gosto de ter, tipo, né, tudo em todos os lugares. E aí, só que eu deixo mais janelas agora. Antes eu fazia uma agenda, por exemplo, quando eu trabalhava CLT, antes, tipo, tinha que seguir os horários da empresa. E hoje, né, de um tempo pra cá, não. É tipo, lógico, tem compromisso, tem reuniões, etc e tal, mas dá pra dosar. Então tem hora que eu deixo janelas entre uma coisa e outra, porque se eu precisar, tipo, meia hora... Tem vezes, assim, ó, pra você ver tanto que é louco. Tem vezes meia hora entre uma reunião e outra, eu deixo pra me assistir um negócio de comédia. De verdade isso. Assisto um negócio de comédia, aí porque eu funciono muito com comédia, pra processo criativo. Então, eu vou lá, assisto um negócio, aí eu volto, foco e faço. E aí, às vezes, porque, tipo, tem gente que tira lá, tem gente que tem que almoçar 1 hora, 2 horas de almoço, pra ela conseguir recuperar energia e fazer o que ela tem que fazer à tarde. Eu já não consigo fazer um almoço tão grande assim. Às vezes eu paro pra almoçar 40 minutos, meia hora, assim. Só que eu faço essas pausas ao longo do dia. E aí eu consigo ficar mais produtivo. Pelo menos pra mim, isso funciona, sabe? Então, e eu também deixo mais agora, um pouco mais light, as questões de... Por exemplo, sei lá, antes eu tinha que programar uma viagem muito tempo antes. Eu já não faço tanto isso mais. Eu, tipo, se der vontade, hoje, assim... Lógico que tem coisas e casos, né? Mas, por exemplo, sei lá... Hoje é quinta. Não, vamos pro rancho amanhã? Vamos. Sabe? Antes não, eu ia falar, não, pô, tem que combinar uma semana antes, pelo menos, não sei o que tem, sabe? Sim. Então tem pra coisas eu tenho uma agenda muito bem organizada, pra outras eu deixo umas exceções pra não ficar a rotina muito rotineira, vamos dizer assim. Não, mas eu também sou assim, tirando a brincadeira de lado, eu também sou assim. Eu tenho as minhas rotinas. Eu acho que vamos pensar assim, na prática, eu funciono melhor sob pressão. Porque eu tenho que ter alguma coisa assim, sabe? Empurrando, falar, vai, não para não. Porque se eu tiver muito tempo, o negócio não sai. Eu já percebi isso. Às vezes, quando eu tenho alguma coisa pra fazer e eu tenho tempo pra fazer, eu deixo sempre pra última hora. Procrastina, vai... Fala, não, mas tem tempo, de boa. Agora, quando eu sei que eu tenho que acabar rápido, eu acabo. Muita gente faz isso, né? E agora... Pra programar lazer, essas coisas assim, ou até fazer alguma programação de trabalho, por exemplo, eu não gosto de longo prazo, não. Não gosto, eu não sei trabalhar com longo prazo. Porque há muito... sei lá, eu acho que tem tanta coisa que pode acontecer nesse meio tempo. Sim. Eu trabalho na música também, então, assim,
quando eu não pego show muito, muito longe. O pessoal quer marcar show, liga, vamos marcar show pra tal dia. Quando? Não, gente, pelo amor de Deus, eu posso morrer até lá, pelo amor de Deus. Não, vou não. E aí eu comecei a parar pra pensar, por quê? Já aconteceu várias vezes de acontecer alguma coisa no meio do caminho e atrapalhar e eu ter que desmarcar. E isso é a coisa que eu, nossa, mais detesto, é a pessoa desmarcar comigo, furar comigo, ou eu furar com alguém. Eu não gosto de fazer com ninguém, então eu também não gosto que faça comigo. Então esse lance de furar com os outros eu também não gosto. Por isso que eu não gosto de marcar coisa muito a longo prazo. Eu deixo assim, lógico, um limite, né? A gente coloca um limite e tal, até ali vai. Mas ficar fazendo planos a longo prazo não é comigo, não. É importante ter planos de vida, ter clareza onde você quer chegar. Sim. E eu vou puxar um pouco aqui do que você falou sobre estratégia. Você trouxe uma habilidade que para você é muito natural. Até a forma como você falou, que é o quê? Uma habilidade de lidar com conflitos, habilidade de lidar com imprevistos. Para você é muito tranquilo. Surgiu um imprevisto, eu já contorno, já faço isso, faço aquilo. Mas tem muita gente que não é assim. E aí eu vou puxar outro ponto aqui. Não tem essa habilidade de lidar com esses imprevistos de uma forma tão rápida, tão natural, gerado por uma insegurança. A pessoa é tão insegura que ela tem que ter algo. Então, existe 2 pontos aqui. Então, um ponto é em relação a lidar com esses imprevistos e ter essa tranquilidade. Quando eu falo de metas, a metas a longo prazo é onde você quer estar, é onde você quer chegar. Porque senão passam 10 anos da sua vida e você olha para trás e fala, uau, eu queria estar aqui com 30, 40, 50 anos e ter isso não aconteceu. Mas não aconteceu porque não planejou. Claro, tem as questões da vida que vão acontecendo. Sim. E o outro ponto é a questão da rotina que eu falei da agenda. Isso ajuda a criar hábitos de vida mais saudáveis. Ou ajuda a criar hábitos de vida que vão fazer com que você consiga chegar naquele objetivo. Você tá vendo, né, Queijão? Você tá aprendendo, né? Você tá aprendendo. Porque aqui fica tirando onda com a minha cara aqui. Ele fala pra mim que eu sou igual a mãe dele. Igual a sua mãe. Porque eu gosto das coisas certinhas. Mas aí que tá. Por que eu não sei, eu posso estar errado, mas por que eu acho que pra mim é mais fácil trabalhar sob pressão? Porque eu me programo no sentido assim, ó. Eu vou fazer isso, eu tenho isso pra fazer, beleza? Beleza. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Então se acontecer isso, eu vou fazer isso, acontecer isso, eu vou fazer isso. Eu meio que já dou uma pré-adiantada ali, me pré-programo pra se caso aconteça alguma coisa. Beleza, então, vamos acontecer? Vamos. Aí chega no dia, acontece alguma coisa assim, a pessoa vai e fura comigo. Aí destrói tudo que eu combinei, tudo que eu já imaginei que eu ia fazer. Porque eu contava que iria acontecer isso, isso e isso. E se pudesse errar, ia acontecer isso, isso e isso. Mas eu nunca conto com as pessoas que estão comigo não vão fazer. Porque se você fala pra mim assim, ó, Juninho, joga que isso aqui eu tomo conta, pode deixar comigo esse pedaço. Beleza, eu não vou preocupar com isso, eu vou jogar na sua mão. Sim. Né? É igual você trabalhar em grupo, falar, ó, isso aqui você faz, isso aqui você faz, isso aqui eu faço, beleza? Eu vou confiar que vocês vão fazer. Exato. Aí quando a pessoa não faz, aí me quebra. Porque eu não tô contando que não vai fazer. Eu já confio desconfiando. Depende muito de quem é o parceiro, mas eu normalmente eu confio desconfiando, porque eu falo assim, eu acho que isso serve pra várias pessoas, mas só a gente sabe o tanto que a gente tá disposto a fazer algo. E tem pessoas que às vezes não tá na mesma vibe. Então, se não tá na mesma vibe, não acontece muito isso? Tipo, por exemplo, ela pode até falar pra nós, a Thaís pode falar, inclusive que ela já passou por gigantes do varejo aí, ainda é de gigantes do varejo. E como é que é, né? Tipo, lá principalmente, creio eu, né? Que tem vários cenários diferentes, né? Pode contextualizar isso daí também. Já trabalhei em bastante lugares, né? Mais de 20 anos de experiência. Citando nomes aí, né? Tipo, de empresas, Riachuelo, Renner, Amaro, só... Mas aqui, Thaís, então peraí, segura a onda aí. Antes de você comentar mais profissionalmente na sua área aí, conta aqui pra gente, por que você entrou nessa área, velho? Que onda que é essa aí? Vamos começar lá do início aí, vai. Vamos. Ai, adoro. Bom, vamos lá. A minha especialidade é gestão estratégica de pessoas e de negócios. Eu comecei, na verdade, no varejo. Então, filha de pai bancário, de mãe sacoleira, a comunicação sempre no início, olha só, um dia eu já fui tímida.
Um dia eu já fui, Um gente, dia eu fui já fui. tímida, que massa. E aí a minha mãe me ajudou muito nesse processo de me colocar para ajudar nas vendas ali, quando eu era pequena ainda. E venda é um lugar bom pra aprender, Venda né? é um lugar muito legal. E fui desenvolvendo essa parte da comunicação, que é um ponto super importante que a gente trabalha, inclusive, dentro do coach. A comunicação, a forma como a gente se comunica. Se eu me faço entendido, enfim. Eu comecei no varejo, então eu comecei como temporária, trabalhei de temporária na C&A, fui para Americanas, trabalhei 6 anos na Riachuelo, trabalhei 16 anos na Renner, sempre com cargos de liderança. Já morei em mais de 12 cidades desse Brasil todo aí rodando. Então já conheço bastante gente. E aí, como que começou? Na verdade, o coach, ele começou já tem quase 10 anos. Eu comecei fazendo atendimento de coaching sem perceber que era coach. Então eu fazia esses atendimentos sem saber que eram atendimentos de coach. E aí um foi passando para o outro, falando de gestores, de líderes, de executivos, dentro de vários níveis. Então, eu comecei a perceber que tinha uma necessidade ali para alguns nichos de pessoas diferentes. Por exemplo, eu tenho um colaborador, eu tenho um funcionário, né, dentro de uma empresa, que ele tem um cargo operacional ou tático, mas que ele almeja um cargo de liderança. Era um trabalho diferente ali. Aí, o segundo nível, eu já sou líder, mas eu quero galgar um passo maior. Então, o que eu preciso fazer? Quais são os passos? Quais são as habilidades e competências que eu escolho desenvolver para chegar nesse nível? E o terceiro ponto que é, a pessoa já era líder e chegou num ponto que, o que eu faço agora? Eu não sei mais o que fazer. Então, eu não sei o que fazer com esse time, eu estou perdido, eu tenho um cargo de liderança, tenho uma posição hierárquica dentro de uma empresa alta, mas eu não sei como lidar com isso, eu não sei o que fazer. Isso acontece, gente, isso acontece mais do que o que vocês podem imaginar. Uhum. A pessoa chega onde ela tanto gostaria de estar, mas ela se preparou enquanto ela, mas ela não pensou que ela teria um time que dependesse dela. Uhum. Então, o que fazer agora com esse time de 30, 40? Eu já tive equipes de 120 pessoas. Quando eu estava, enfim, em lojas muito grandes, já cheguei a ter 120 pessoas. Então, é um desafio realmente, como estar presente, como atender, né, todas essas pessoas dentro de uma empresa. Então, quando a gente chega num posicionamento desse, gente, precisa realmente de um acompanhamento. E aí, o que a gente faz nesse processo? Desenvolve habilidades e potencializa competências. Competências não no sentido de que eu sou incompetente, não. Tem traços de competências que elas são muito fortes dentro de cada um. Uma pessoa é líder nata, a outra pessoa é extremamente comunicativa, a outra é vendedora nata. Independente da posição que ela tem numa empresa, ela vende até avião pegando fogo. Thaís, então é por isso que, assim, numa visão de leigo, vamos falar assim, é o típico profissional que estudou muito para passar naquele cargo ali, sei lá, mas ele não tem o feeling para aquele cargo, sabe? Tipo, você entendeu o ponto, assim? Sim. Eu estudei para passar. Passei. E agora? Você é um líder nato? Você sabe lidar com a situação? Tipo, é mais ou menos isso, não é? É mais ou menos isso. E aí, liderança, não existe uma fórmula mágica. Uhum. Eu não pego um liquidificador, coloco paciência, equilíbrio. Às vezes um chicote enrola. O coach, a gente tem a parte do chicote. É chicote. A gente pega o chicote ali, ó. Vai, lenha. E resolve, é lenha. Isso ajuda bastante. Você arruma um chicote, você começa a ameaçar, cortar a folga e por aí vai. Isso aqui é um líder top. E hoje a maioria parece que tem que ser senador, porque no combinado mesmo assim não vai, parece. Mas sabe o que acontece? Na verdade, a posição de liderança, ela reflete a sua posição na sua vida. Uhum. Então, não adianta eu ter um cargo de liderança numa empresa se eu não sou líder da minha própria vida. Uhum. Eu lidero a minha vida e, de novo, eu volto no ponto da rotina, gente. Não tem como eu não falar sobre rotina. Eu tenho uma vida, não é ter uma vida regrada com aquela coisa de acordo 7, 7, 5, eu vou escovar os dentes. Não é sobre isso, não. Mas é ter clareza no meu dia o que eu vou fazer hoje. É sobre isso, é sobre o que hoje eu me comprometo a fazer comigo, não é em relação às outras pessoas. Então, se a pessoa não tem, de novo eu volto, não tem como não falar de rotina. Se a pessoa não volta no dia, se ela não tem a disciplina, né, sobre isso, se ela não tem a disciplina sobre o que eu vou fazer hoje, como que ela realmente alcançou o cargo, ela conseguiu. É muito fácil estudar livros, eu falo que o papel aceita tudo, mas na prática, como que vai ser isso? Então, você já é líder da sua vida? Você tem o controle sobre o que está no seu controle? Ou seja, o que está no meu controle? As minhas atitudes, meu amigo. Porque eu não controlo equipe, eu não controlo trabalho, eu não controlo família, eu não controlo filho, eu não controlo ninguém. Eu controlo as minhas atitudes. Eu tenho controle sobre mim, sobre as minhas emoções. Então, eu já lidero as minhas emoções?
Então, sim, eu consigo disponibilizar um trabalho legal para com mais pessoas. Mas aí, Thaís, então, a que se atribui, por exemplo, uma culpa? Vamos falar assim, vamos falar de culpa. No sentido do líder, que às vezes ele é tão gente boa, tão gente boa, tão gente boa, que a galera não leva ele a sério. Porque já pode acontecer isso também, né? Às vezes o cara é tão... Ele trabalha bem, é o cara, assim, perfeito ali para aquela função, mas parece que a galera não leva ele tão a sério. Não sei, eu posso estar falando uma besteira grande, mas de repente, pelo cara ser muito gente boa... Tem gente que confunde, né? Eu já vi gente confundir, né? Aí você acha assim, a gente atribui isso a culpa a quem? Ao cara que não foi sério o suficiente? Ou a galera que não sabe trabalhar também? Porque não é só a culpa do líder, né? Não, de jeito nenhum. São 2 papéis. É o time e o líder, né? Aqui a gente tá focando mais no líder. Porque assim, tem o perfil da pessoa... É difícil adjetivar isso, mas, por exemplo, tem gente que sabe trabalhar recebendo ordens. Sim. E tem gente que sabe trabalhar dando ordens. Exato. Exato. Porque tem o líder nato e tem aquele que trabalha muito bem recebendo ordens. Porque tem o cara que você fala assim, faz isso aqui. O cara vai te fazer com uma perfeição. Só que você não espera nada de fora daquilo dele que ele não vai fazer. É o cara que, assim, aceita a ordem... Beleza, ele vai lá e faz perfeito. Executor, né? Ele executa só aquilo ali. Então você vai ter todos esses perfis, né? Exato. Se eu tenho um líder desse, que ele é expert em executar, ele é um executor e ele se torna líder de mais pessoas e de mais gente, vamos dizer assim, ele vai ter que desenvolver outras habilidades. Então não tem como ele continuar seguindo as regras. Faz parte, é aquela velha história. Eu corro risco com responsabilidades. Correr risco com responsabilidades faz parte de cargo de liderança. Então, eu corro risco, mas dentro de uma responsabilidade. Eu sei que até aqui eu consigo ir. E não adianta, vai ter que trabalhar isso. É uma habilidade. Então, o cara, se ele é líder, provavelmente ele tem uma competência para estar ali. Mas como é que é a habilidade dele lidar com pessoas? Como é que é a habilidade desse líder para lidar com conflitos? Porque às vezes atrás do cara bonzinho, ele tá com medo. Ele tá com muito medo de lidar com conflito. E aí, de novo, entra o que a gente trabalha no coach com as técnicas de PNL. Isso que ele tá espelhando no profissional, ele passa na família dele, eu te garanto isso, eu te dou certeza. Então, na verdade, quem da família que ele tá fugindo do conflito? Já pararam para pensar nisso? Quem ali da empresa que tá fugindo? De quem que ele tá fugindo? É uma conversa difícil que ele não teve com a mãe, com o pai, com o irmão, com alguém... E ele foge dos conflitos. Ele foge dessas conversas difíceis dentro do mundo corporativo também. Você tá vendo, amor? Eu já falei pra você. Para de ficar me reprimindo que eu não vou ser um bom líder. Mas, brincadeiras à parte, eu acho assim que isso é legal. Porque tem como o profissional aprender, né? Tipo, certas habilidades, que às vezes ele é bom pra caramba e só falta uma coisinha a ser trabalhada, por exemplo, não sei. E tipo, é legal isso, porque se dá pra aprender, vamos abrir essa porta pra galera aí, né? Vamos correr atrás. Eu falo que a única coisa que, na minha opinião, que não dá pra treinar uma pessoa é caráter. O resto, qualquer coisa, você consegue treinar. Não é? É isso aí. Porque caráter vem de berço, não adianta. Eles falam que não, mas pra mim isso é muito sério. Caráter vem de berço. Agora o restante, eu acho que tudo é possível treinar. Até por isso que existem escolas pra treinar as coisas. Senão não existiria, né? Sim, não teria curso, não teria... Ensino técnico não teria e tudo mais pra galera... Profissionais. Aprender. Mas é o que a gente tá falando. Uma coisa é você aprender a parte técnica daquela função. E a prática do esquema ali mesmo, de lidar com as pessoas e tudo mais, é uma outra diferente. Tem gente que parece que fala uma palavrinha e todo mundo já entende. É uma coisa muito esquisita. Tem gente que é uma liderança pica da galáxia que fala assim, nossa, que legal, o cara... Ele falou, todo mundo entendeu, todo mundo dá assim. Prestando atenção. As duas principais, né, que nós estávamos até conversando essa semana, na quarta-feira, né? Que, na minha opinião, sabe quais são as duas principais moedas, assim, para qualquer coisa no mundo? É uma oratória boa, se fazer entender pelas pessoas, mais networking. Para mim, com essas duas moedas, você consegue fazer qualquer coisa que você precisa fazer. Mas aí, o que seria o network? Porque, por exemplo, uma coisa é você falar isso já tendo todo como é que fala? A estrutura do esquema ali. O que seria esse network, então? Networking, por exemplo, assim, tem pessoas que têm mais facilidade de lidar com pessoas e conhecer, chegar aqui, sentar e conversar, fazer amizade e pronto. Mas com pessoas estranhas ou com pessoas conhecidas? Depende. Também, né? Então, tem pessoas que têm, por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Eu acho que não tenho dificuldade de falar com as pessoas. Mas é porque é meu isso, eu chego, eu consigo. Tipo, se me pôr pra sentar ali... que nem eu citei um exemplo dessa semana na palestra que eu fui dar lá.
tava ansioso e tal assim, mas cheguei lá, fiz amizade com a turma toda. Conversei com todo mundo e tal, peguei contato, troquei contato. Mas isso é meu, né? Mas... Isso, tipo, eu já vi pessoas que têm essa facilidade, tem pessoas que não, mas ele tenta treinar isso. Porque tem como também, não tem? Tem como desenvolver a oratória, tem E por como que é mais desenvolver a difícil comunicação. falar pra quem é conhecido? É natural do ser humano a gente se identificar com as tribos. É natural, a gente nasceu para viver com as tribos, a gente nasceu para viver com as pessoas que a gente tem mais afinidade. E aí, quando eu me proponho a, de repente, a assumir algo mais, assumir algo maior, seja liderança ou até uma posição profissional, enfim, um momento profissional diferente, eu me deparo com esse novo desafio. Nossa, eu vou ter que lidar com pessoas agora que eu nem tenho tanta afinidade, que não são pessoas do meu mundo. Então, eu tenho um mundo médico, um mundo de marketing, eu tenho um mundo da música, e aí eu tenho que conversar com essas pessoas agora, de desenrolar isso, como é. É, na música mesmo, né? Desculpa te cortar, mas, por exemplo, ó, na música mesmo, vamos pegar esse exemplo. Quando você cantava, você conversava, na maioria das vezes, com pessoa que você nem conhecia. Sim. Né? Um contratante, uma equipe que tava lá de palco, um fã, alguma coisa desse tipo. Então, né? Porque eu digo, vamos supor assim, você tá numa empresa, sei lá, por alguns anos aí, você tá trabalhando naquela função. De repente você subiu de cargo, você virou chefe. Aí é difícil você lidar com a galera da partir daí, entendeu? No ponto que eu quero dizer, assim. Porque uma coisa é você já chegar no cargo de chefia, ninguém te conhece. Eles já vão te conhecer já à primeira vista como o chefe. Mas isso Outra tem coisa é a desafio galera também, ver que você subiu e até você cair a ficha, eu acho que é isso, né? Não sei. Até cair a ficha e falar assim, peraí, eu tenho que mudar a postura. Que agora eu não sou mais aquele funcionário assim, assim. Agora eu já tenho que... Sim, mas os dois lá tem desafios, né? Porque quando você chega de fora também, tem muita gente que fica de nariz torto. Já aconteceu isso comigo em grandes empresas também, né? Numa grande empresa que eu trabalhei. E o pessoal ficou assim. Mas por que trouxe ele do mercado e não deu oportunidade pra uma pessoa que tava aqui dentro? E na verdade não foi só eu que cheguei na época, foi outras pessoas. Mais pessoas. É cota. Mas tipo assim, aí eles ficaram assim. Só que eu cheguei, tipo, ao mesmo tempo eu acho que é jogo de cintura, né? O que você falou, né, tá? Aquela hora. Porque, por exemplo, você tem que saber a hora de ser firme e a hora que você tem que ir de boa. Porque você não precisa também ser um cara chatão, aquele que todo mundo tem que odiar. Não, eu acho que você tem que ter um equilíbrio, né? Tem estratégia pra tudo isso? Gente, segurança e essência e humildade. Não tem como a gente assumir um cargo de liderança e não ser humilde. Então, o primeiro ponto talvez seja ressignificar o que é a palavra humildade para cada um. Humildade não é de, ai, coitadinho, não. Isso é vitimismo, né? Exato. Humildade é, ops, parabéns, você acertou, ops, eu não fiz isso aqui da forma como eu deveria, desculpa. Desculpa, olha, errei, desculpa. Tudo bem, então a gente segue junto a partir daqui, estamos juntos, hashtag tamo junto, pedir desculpa. Isso é ser humilde. Então, é uma das primeiras habilidades que a gente escolhe ter quando a gente é líder. Segundo, é a segurança, isso tem a ver com várias crenças que a gente trabalha no coach. Gente, não tem como eu assumir uma liderança da minha vida, ou de um time, ou de pessoas. Uma pessoa é um time, duas pessoas também é um time. Se eu não estiver seguro de mim, sobre quem eu sou. Não adianta eu colocar um personagem aqui pra vocês dois. Não adianta. Quem sou eu? E aí vai sair tudo errado. Então, eu consigo ser quem sou aqui? Então, beleza. Então, vamos seguir junto? Vamos. Pode ser que você não goste de mim, pode ser que você não goste de mim num time, no mundo corporativo, por exemplo. As pessoas não são obrigadas a amar ninguém, mas é obrigada a respeitar. Sim. Então, quando a gente fala de mundo corporativo, existem regras em várias empresas e tudo mais. O que é importante? Assumir um cargo como vocês colocaram aqui. Eu sou um líder novo, vim do mercado, fui promovido de baixo, preciso mudar a postura. Primeiro ponto é manter a essência, né? As pessoas te respeitam por quem você é. Porque num momento de conflito, seja com um cliente, seja com um cliente interno, colaborador ou um cliente externo, o que vai demandar é a forma como você vai lidar com aquela situação. E numa situação de estresse absoluto, altíssimo, naquele nervoso geral, é a tua essência que vai sobressair. Então, quem você é de verdade? Mostra, coloca em cima da mesa. Mostra pra todo mundo quem você é e tá tudo bem. Agora, claro, se eu sou uma pessoa mais nervosa, eu vou cuidar um pouco dessa habilidade. É o que a gente falou antes, vou trabalhar essa habilidade. Vou desenvolver um pouco o que é o nervoso. É a falta de segurança. Eu tô com medo. Uma das formas de externalizar o medo é o nervoso, é a raiva, é o grito. E aí a gente entra em um outro processo que não tem nem perfil de liderança, mas existem técnicas, existem formas da gente trabalhar isso.
Ansiedade é outro ponto. O que é ansiedade? É querer se manter no controle. Eu sou um líder, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansioso. Eu quero manter no controle. Gente, a gente não tem controle, a gente falou disso. Eu não tenho controle de nada, eu só tenho controle do quê? Das minhas emoções. Então, eu estou no meu controle e dessa forma eu consigo manter, em aspas, o controle das situações que vão acontecendo no dia. Então, eu entendo sobre mim, consequentemente, eu entendo mais sobre você. Se eu consigo entender mais sobre as minhas emoções, medo, insegurança, tristeza, alegria, vitória, fracasso, como eu lido com isso dentro de mim, eu consigo automaticamente identificar e consigo até te ajudar a lidar melhor com isso. Ou seja, se eu consigo ter o controle das minhas emoções, em aspas, eu consigo administrar, não é controlar. Eu consigo administrar melhor todas as situações que vão acontecendo no dia. Na tua vida, na empresa, não importa onde. Então, tudo começa de dentro para fora, não tem jeito. Começa em mim primeiro, depois no outro. Tudo é em mim. Tá vendo? Que Tudo massa. em mim. É isso aí, galera. Vocês estão aprendendo aí, né? Tá vendo a aula que a gente tá recebendo aqui, que da hora. Bom, antes que eu esqueça, a gente já começou entrando no bate-papo, assunto massa pra caramba. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta bastante. Eu já tava passando direto, já esqueci até de um dia aqui. Tá vendo? Se inscreva no canal, deixa o like, comenta bastante, faz todo o procedimento que vocês sabem como é que funciona, dá essa moral pra gente aí. É coisa simples. Para alguns segundinhos aí, clica no se inscreva, no gostei e tal, e dá essa força, compartilha com os amigos também. E assim, dá essa moral pra gente que é muito importante. Se você não fizer, você vai ficar broxa, você vai ficar inseguro, você não vai pegar ninguém e vai dar tudo errado. Então, isso é verdade. Dá essa moral pra nós aí, certo? E antes da gente continuar o bate-papo, que tá bom demais, vocês viram que o negócio tá massa, deixa eu fazer o jabá aqui, né, filha? Porque Toca né, a ficha. tá precisando aqui, né? Tem que fazer, né? Tem que faturar. Tem que faturar aqui. Dá um salve aqui pra galera, pros nossos apoiadores aqui do canal, nossos parceiros, que é show de bola. Começando por a Roadway. Está vindo uma internet bacanaça, uma internet top, pra você trabalhar, estudar, fazer streamer, pra, sei lá, jogar, ficar, sei lá, fuçando na internet à toa. Enfim, a internet tem que funcionar, não pode parar. Porque senão a gente perde tudo que a gente começou e ninguém nunca salva. É igual trabalho, né? Você tá fazendo trabalho, vocês deixam pra salvar só no final. Aí perde umas coisas, né? Aí, de repente, cai a internet, acabou. Ou então cai a luz, acabou. Também. Ninguém salvou nada. Então, internet é a mesma coisa. Você tá navegando, você tá gravando, fazendo uma live igual tá aqui, precisa de internet boa, certo? Então, se liga aí que a Hot tem um recado pra vocês, ó. Você quer melhor experiência em navegação? Então preste muita atenção. Se liga aí, a Roadway é a melhor conexão. Pois se prepara que a Roadway é a melhor pra se conectar. É a melhor pra você navegar. É a melhor pra você navegar. Pois se prepara que a Roadway é sua internet sem comparação. A Roadway é a melhor opção. A Roadway é a melhor opção. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade, fibra ótica incrível que irá transformar a sua vida. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 16 99187 3450 ou ligue 99207 1834. Roadway Internet, conectando pessoas. É isso aí, meu povo. Roadway, internet, fibra ótica, mais conexão e hipervelocidade no Wi-Fi 360 na casa toda, certo? Entre em contato e conheça todos os planos. Roadway, conectando pessoas. Está na tela para vocês. Aponta a câmera do celular pro QR Code e baixe agora seu app Roadway. E tenha mais facilidade e praticidade na palma da sua mão, certo? Internet funcionando, rodando liso, tudo de boa e o aplicativo para te auxiliar ali, ó. Top, manda ver. Outro parceiraço nosso é a Cachaça Barra Grande. Quem tá acostumado a acompanhar o canal sabe que a gente faz os drinks, tem o barman que faz as paradinhas. Só que hoje, pra tristeza geral da nação, a galera não bebe. Então, aí o barman tá forgado, filho. Tá de boa, tá em casa, sucesso. Tá de férias. E aí ainda tá aqui na aguinha, ó. Toda a galera light, tá vendo?
Os dois aqui são fitness, eu sou fatness, então... Ah, sou fitness, hein? A galera aqui não bebe. Mas, quem gosta de apreciar uma cachaça artesanal, drinks, etc., cachaça Barra Grande, eu vou falar pra vocês, é top demais. É muito top. Todo convidado que experimenta aqui sai falando muito bem, não é à toa, tá? E outra, a gente vai oferecer bebida de qualidade pra galera, né? Lógico. Então, se liga aí que a Roth tem um recado pra vocês também. Roth não, Roth já foi. Cachaça Barra Grande, se liga. Venha conhecer o Engenho Barra Grande em Itirapuã, o mais antigo e o único do estado de São Paulo, movido à roda d'água, que desde 1860 preserva o patrimônio histórico e uma das melhores cachaças do Brasil. O local está aberto à visitação e possui um restaurante em um novo espaço recentemente arquitetado, com uma estrutura moderna e ao mesmo tempo aconchegante, e com a loja de cachaça e souvenirs. Você pode fazer um passeio agradável com a sua família ou com os profissionais da sua empresa, conhecendo todo o processo de fabricação da cachaça Barra Grande. Agende sua visita pelo telefone 16 98126 9271 ou pelo site www.cachaçabarragrande.com.br. É isso aí, meu povo, certo? Então, ó, vocês viram que tem a fazenda também, que tem um restaurante top lá para receber vocês, fazer um happy hour, levar a família para almoçar, final de semana, para conhecer o engenho movido a moinho d'água. Vão lá, dá uma conferida que é muito massa, certo? Deixar um abraço pra galera aí. Tamo junto, pessoal da Barra Grande, e tamo junto, pessoal da Roth, tá? Brigadão. É isso. Agora sim, agora já... já faturamos. Já faturamos. Eu tava te perguntando, e aliás, te perguntei mais cedo, ô Thaís, a respeito de como você iniciou tal, nessa área aí, e por que te interessou trabalhar com isso, com coach, com... O lance do PNL também. Porque o lance do PNL você aprendeu trabalhando com coach. Exato. A PNL surgiu depois do coach. Porque o que começou a acontecer? Eu comecei a fazer os atendimentos sem saber que era atendimento de coach. Começou a passar um para o outro, aí muito voltado para questão executiva, muito voltado para pessoas que tinham cargos de liderança ou que gostariam de ser líderes. E ó, só uma coisa, PNL é sacanagem, viu? Porque é manipulação isso aí. Isso não vale não, viu? Isso não vale, só deixando claro. Mas vamos continuar. E aí o que acontece? Durante o coaching, surgiu uma necessidade de trabalhar crenças. E o coach não tem muita ferramenta para a gente trabalhar as crenças nas pessoas. E aí veio a PNL, Programação Neurolinguística Sistêmica, e eu faço junto a hipnose ericksoniana. Então, quando precisa, né? Hipnose também? Hipnose Desgrama. Também. Aí, ó. Isso não vale. Hipnose também. Isso pra vender deve ser bom demais, olha. Olha. Você já hipnotiza a pessoa, você já vê você já vai conferir a pessoa do que ela fala, como ela age, o que ela tá pensando já. Você fala, beleza. Vou aprender isso aí pra vender aqui, ó. Vambora. Vamos junto. Então, na verdade, a gente usa algumas técnicas eu uso algumas técnicas de programação neurolinguística. Com ou sem hipnose, a maioria das vezes, às vezes até acompanha alguma sessão ou outra, mas são esporádicas, para que a gente consiga extrair a causa raiz, a crença raiz. Por exemplo, eu já atendi empresário, isso já aconteceu em sessão de coach, para trabalhar a crença financeira. Então, o difícil não é conquistar, o difícil é manter. O desafio maior é manter, não é conquistar. Então, a gente tem um exemplo, um empresário que fatura mais de 100 mil por mês, só que passam 5 dias, já acabou, já está devendo 50. Então, como que a gente trabalha isso? É uma crença relacionada à prosperidade, é uma crença relacionada a dinheiro. O que já aconteceu? Eu falei, cara, próxima sessão me traz uma nota. A maior nota que você tiver. Traz uma nota de 100. Beleza, 50, 100, a maior nota que você tiver. Trouxe a nota. E aí é loucura o que eu vou falar aqui, me julguem, fiquem à vontade. Mas é o momento do she coaching. O coaching é she coach. Então são 8, 10 sessões ali no máximo, realmente para movimentar e fazer a pessoa sair do ponto A para o ponto B, literalmente. É criar um movimento de mudança total na vida dessa pessoa. Falei, cara, traz a nota. Trouxe a nota. O que eu fiz? Agora você vai pegar essa nota e vai esfregar no rosto. Vai esfregar no corpo, vai falar, beija a nota, fala, eu amo dinheiro, fala... Não, dinheiro. Amo dinheiro, esfrega no corpo. Olha que forte isso, exatamente. Aí vem uma crença, um medo muito grande. Viu como vem à tona na hora? Sim, olha sim. a tua fala. Vem um vírus.
Então, olha mas como tá vem, enchendo é o saco. automático. Não leve em consideração que eu falo, que eu só falo borracha, filho. Mas a gente escolhe levar isso em consideração, sim, porque faz parte das crenças. Então, como que eu vou arrancar isso da pessoa? Existem duas formas, de acordo com a PNL, existem duas formas da gente conseguir transformar, na verdade, ressignificar uma crença, ressignificar um modo de pensar. Só existem duas formas. A primeira, um forte impacto emocional, e a segunda, intensidade de repetição. Forte impacto emocional ou intensidade de repetição. Quando a gente está falando de um volume alto de grana, por exemplo, que nem desse empresário, uma situação, eu não tenho tempo para trabalhar intensidade de repetição. Eu tenho um curto período de tempo, ou seja, eu preciso criar um forte impacto emocional. Exatamente o que você acabou de falar. Ai, meu Deus, e o vírus? Cara, vamos trabalhar isso? E claro, né, gente, por favor, né? Não vamos falar, não vamos nem colocar esse assunto, pelo amor de Deus, né? Já acabou a pandemia, glória, né? A gente já tá num outro momento, graças. A gente já tá vivendo um outro momento. Mas, entende? Então, ou eu vou trabalhar em intensidade de repetição quando eu tenho mais tempo, ou eu vou criar um forte impacto emocional. Agora o difícil é o cara conseguir arrumar nota pra se pegar na cara, porque a economia tá zoada. Mas tá bom. Então, existem vários caminhos da gente fazer isso. Vai doer. Gente, o coaching, eu costumo até falar isso em muito bate-papo, né, Rafa? A gente fala muito. O coaching não é todo mundo que aguenta. Porque é forte, vai te tirar da zona de conforto. É o coach verdadeiro, né? Porque tem muita balela. Igual na minha área hoje, tem muita balela, né? O pessoal até tem preconceito, como tem com marketing digital, por exemplo. Exato. Também tem, toda a área na verdade tem, mas o coach raiz de verdade mesmo é o que você tá falando, né? Ele tem todo um processo, não é simplesmente você chegar lá, conversar com a pessoa e tá resolvido. É porque romantizou muito, né, o lance do coach, né? A galera banalizou, por um lado, e romantizou demais. Porque, eu não sei, você deve ter passado por alguma situação assim de descrença mesmo, a galera fala, não vira coach, não. Aí o cara vai ficar falando as coisas que eu já sei, tipo, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Coach não é terapia. Muita gente procura o coach achando que é terapia. Coaching é uma coisa. Terapia é outra coisa. Terapia são conversas. E quando o coach é hipnólogo, como é que faz? Aí não tem jeito, aí misturou tudo. Olha, posso falar? A PNL é uma técnica muito antiga, na verdade. Se a gente pega esses grandes nomes, todos usam técnicas de PNL, de presidentes a CEOs. Todos. Quando a gente pega workshop, e eles falam, né? Tipo, você pode ver, esses caras do G4, esses caras tudo aí, esses grandes empresários, usam as técnicas, usam as técnicas de PNL. E PNL, coach, porque os caras falam que, tipo, isso é importante pra eles terem justamente o que você falou lá no começo, disciplina. Porque quem não tem disciplina não cresce em nenhum tipo de área, né? Eles falam muito, você tem que ter disciplina pra tudo, cara. É pra estudo, pra exercício... Independente do que você vai fazer de estudo, o que você vai fazer de exercício, né? Eles falam que tem que ter isso, porque senão você não consegue mesmo. E todo mundo que é próspero hoje, ou pelo menos 99% deles, você pode ver que eles têm algum processo, ou já tiveram em algum momento da vida, né? Exato. E focado na simplicidade, rotina e simplicidade. E a questão da atividade física, isso é muito importante. A presença disso na vida de todo mundo. Quem me acompanha no Instagram sempre vê ali que eu posto atividades radicais, eu adoro fazer isso. Mas, na verdade, eu sempre fiz esporte desde criança. Sempre foi natação. E aí, passou um tempo, fui para essa área, rapel, rafting, trekking, adoro fazer esses esportes. E, na verdade, como eu já fiz a vida inteira, o que o esporte ajuda? A ter disciplina. O esporte ajuda a movimentar, e não é só movimentar o corpo, porque quando você tá fazendo uma atividade ali, isso vai trazendo consciência, vai aumentando teus níveis de consciência. Thaís, como assim? Que papo é esse? Sim, você tá ali, não tem ninguém com você. Você pode estar no meio de 30, 40 pessoas. Já fiz trekking com mais de 40 pessoas já, e tem muito mais que isso. Mas não é sobre isso, é sobre você ali, no seu momento. É você com você, você tá caminhando na terra, tá caminhando embaixo da chuva, num sol quente. Vai reclamar? Você escolheu estar ali. Vai reclamar? Com você mesmo. A pessoa tá lá, ó, brincando, né, as ideias, brincando ali, escalando de boa, lá em cima, ela para e pensa, fala, o que eu tô arrumando mesmo? O que eu tô fazendo aqui em cima? É isso. O que eu tô fazendo aqui? E bate o medo. Eu, por exemplo, que sempre faço há muito tempo... foi esse ano, eu fui pro Pico do Lopo com uma turma super bacana, super gente boa, 1.700 metros de altitude. Na hora que começou a chegar mesmo lá em cima, falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar lá? E olhava pra cima, aquele pico gigante. O problema, eu vou conseguir? Eu já vi um problema aí.
Você subiu quanto que você falou? 1.700 metros de altitude. Pra descer vai ser pior. Pensa, até voltar tudo agora, você fala, melhor continuar. Deixa eu terminar que tá mais perto. Foi. E Mas ali essas atividades são boas, né? são muito Principalmente com boas. a natureza e tal. você vai trabalhar com os seus medos. Quem que tava comigo ali pra terminar a atividade? Tinham várias pessoas, mas era uma escolha minha Ia terminar me enfrentar. Então, eu vou conseguir... Nossa, eu cheguei até aqui, acordei cedo, fiquei sem dormir e tal. E aí, eu vou conseguir? Vou conseguir. Eu vou conseguir, mas eu tô com fome, eu vou conseguir. Mas as minhas pernas estão ardendo já de tanto caminhar. Eu vou conseguir. As mãos, as unhas, esquece, porque é escalaminhada, né? Tem hora que escala, caminha. Sem unha, tudo machucado. Eu vou conseguir? Vou conseguir. Só mais um pouquinho, aí entra o psicológico. Então, quem manda? Você tem que dizer pro seu corpo que quem manda é você. Uhum. Então, só mais um pouco. Thaís, só mais um pouco, só mais um pouquinho. Tá chegando. E vai nisso. Foram mais, acho que 1h30, né? E Você é insistente. consegui. Bora lá, a gente conseguiu. Toda a turma. Teve uma pessoa que não conseguiu, mas teve umas questões ali de saúde, mas praticamente todos conseguiram. Mas cada um teve o seu desafio. Foi a altitude, foi a fome, foi a sede, foi o frio, muito vento. Vento a 60 km por hora Nossa. lá em cima. Então, são desafios que quando você chega e fala, putz, eu chorei horrores na hora que eu sentei lá em cima pra ver o amanhecer. Uhum. Aquele amanhecer do sol, gente, ficou na minha cabeça. Mas quanto foi legal. E aí, quando você passa por desafios no trabalho, com a família, com tudo isso, quando você lembra disso, fala, mas eu consegui chegar ali, eu vou conseguir passar por isso. Sim. Então, qual é a forma que você encara os seus medos? Você escolhe olhar para os seus medos? Você escolhe olhar para você no espelho? Uma coisa é ver, outra coisa é olhar. Eu me vejo, mas eu me olho. Eu escuto, mas eu ouço. São coisas totalmente diferentes, andam juntas. Mas nem sempre elas são praticadas da mesma maneira como deveria. Então, eu vejo, eu olho e eu vejo você. Eu estou te olhando, mas eu te vejo. Te ver é outra coisa. Eu estou te olhando. Mas ver você é totalmente diferente. É estar em estado presente. Eu estou em flow. Eu estou aqui e agora. Estou conectada. Estou prestando atenção. O que você fala... Eu escuto, eu falo, você escuta, eu estou aqui e agora. Então, é totalmente diferente. Ouvir a mesma coisa. São habilidades que a gente escolhe trabalhar isso dentro da liderança, por exemplo. E não é só do líder, né? De pessoas normais, que não são líderes, que não são executivos, que são empresários, são pessoas comuns, pessoas que fazem sanduíche, pessoas que são mães, que são pais e que não estão sabendo lidar com aquelas situações. Gente, tudo isso a gente trabalha dentro do coach, junto com o PNL, também oratória, né? Que é uma coisa super importante hoje, como você disse há pouco tempo aqui. Oratória também é um processo que a gente escolhe trabalhar, porque é a forma como a gente se comunica. Mas, voltando ali, né? O esporte, ele ensina muito isso. E tem várias histórias aqui, eu poderia falar horas sobre isso, mas vou citar uma, né? Pessoas que já, por exemplo, não têm um preparo físico e se colocam numa situação dessa. Por um desafio esportivo muito além, talvez, do que conseguiria. Tá certo ou tá errado? Primeiro que não tem certo e não tem errado. Tem o que um acredita e o outro não acredita. Não tem certo e errado. O que pra você é certo, pra mim é errado. O que pra mim é certo, pra você é errado. Ou seja, não existe. Não, tem sim. Aí vem esses gordinhos igual eu, querer fazer os negócios desses, só vai dar trabalho, porque não vai dar conta de terminar, vai ter que chamar bombeiro, você vai dar um puto trabalho pra um monte de gente. Então, ó, melhor eu ficar quieto. Vamos lá, excelente ponto. Excelente ponto. Olha só. Eu dou trabalho pra mim e pros outros. Pros outros. Isso, eu já vi isso acontecer. Eu pratico bastante, eu já vi isso acontecer, tá? O que acontece? Qual é a forma como você vai lidar com isso de novo? Pode ser um marco zero na sua vida, de mudança e transformação. Primeiro, você tomou a decisão de se colocar num desafio muito maior, talvez, do que você conseguiria. Naquele momento na tua vida. Aquilo dali serve para você olhar para frente e falar, e agora? O que eu vou fazer? Eu escolho ser 1% melhor hoje do que eu fui ontem, e assim eu vou caminhando em todos os aspectos da minha vida. Cadê aquele planejamento que eu fiz e que eu não tirei do papel? Cadê aquela academia, como a gente brincou aqui, que eu comecei a fazer e parei e não sei o quê? Ah, mas quem foi que te falou que tem que ser fitness, que tem que ter barriga trincada? Quem foi que falou isso? Que uma pessoa, para ser fitness, ela tem que ter um corpo definido. Isso tem a ver com saúde. A sociedade. Até porque tem gente Exato. que... Então, mas até porque mole. tem gente que hoje é trincado, mas se você for ver, eu brinco assim, que é verdade, mas é podre por dentro. Exato. Porque o cara só come ou toma as trenheiras lá, né? O cara, o almoço, tanto faz, e fica daquele jeito lá. Mas, tá, beleza, ele acha esteticamente bonito, mas você vai ver por dentro, tá mais doente que o gordinho. Mas você sabe E acontece muito isso. Isso aí é o que é vendido.
né? É o que é vendido pra população. Aquele padrão de beleza, aquela coisa assim. E não foca na saúde em si e mais na estética do esquema. Tem muita, assim, fugindo um pouco do assunto, sim, mas tem muitas academias, porque eu atendo, né, cliente de academia e de equipamentos fitness também. Já estão indo, tipo assim, há muito tempo pra esse lado. Voltados pra questão de saúde e bem-estar, não em si se é trincado ou não, porque, tipo, tem gente que às vezes o cara é magrelão, mas pega muito mais peso que um bombado, por exemplo. Então tem muito dessas, né, desses extremos, mas né? Esse aí que você tá falando, mas tem bastante a ver. Não foge do que a gente tá conversando. Porque, por exemplo, você pega, sei lá, vamos dar outros exemplos assim, mas é ligado. O que te vende, por exemplo, uma música. Vamos falar uma música. Uma coisa é uma música comercial. Isso. Aquela coisa que vende, você sabe que é a propaganda ali que tá, beleza. Você fez por amor? Porque você tava sentindo com sentimento? Ou você fez pra vender? É o que acontece bastante. Ou, às vezes você nem queria estar fazendo, mas é porque as pessoas gostam. Ou seu empresário mandou. É porque alguém mandou. Então tem tudo isso. Às vezes o lance da saúde, a pessoa pode estar até boa. Que eu acredito que acontece isso também. Às vezes a pessoa tá com a saúde boa, mas ela não se sente bem por uma barriguinha. A pochetinha, né, que a galera fala, aquela barriguinha que incomoda, ou porque queria ter um bumbum durinho, um negócio assim, mas a pessoa já tem saúde e ela acha que não tem, ou vice-versa. Eu já conheci muitos gordinhos com saúde do caramba, você fala, pô, você achava que a pessoa ia estar zoada, mas não tá. Então, a gente é bombardeado na internet, na mídia, de várias estéticas que mascara a essência real do que precisa ser trabalhado, por exemplo. Não sei. Sim. É uma opinião minha, sabe? Eu acho assim que a gente se deixa se vender. Se vende. Se vende. Se vende. Excelente ponto. Eu vou aproveitar esse gancho para trazer 2 pontos aqui. Em relação a isso que a gente está conversando. Comparação e colaboração. Nós somos educados na escola para competirmos e não para colaborarmos. A competição gera comparação. A colaboração não. A colaboração, ela gera um ambiente mais harmônico em todos os aspectos quando a gente, fica um adulto, por exemplo. Como que a gente é criado na escola? Como que nós somos educados? Todos nós aqui. Hoje eu já vejo vários outros modelos de educação sendo praticados, principalmente fora do país, né? Mas como que é feito? Oi, Rafa. Na escola. Eu tirei 8, eu tirei 9, quanto você tirou? Eu tirei 8. Eu tirei mais que você. Comparação. A gente é assim, como seria um ambiente escolar voltado para a colaboração? Rafa, eu tirei 9, quanto você tirou? Eu tirei 8. Uau, vem cá. Tua meta é ser melhor que eu. Na próxima você vai tirar 9, vai tirar 10. A gente vai estudar junto, tal e tal dia, tal. Então, como que nós somos educados? A competir. E a competição, ela leva a comparação. Sim. Então, eu tenho um adulto que ele foi criado para competir. Então, ele vai se comparar. A questão, o meu ponto de vista em relação a isso, o meu interessante ponto de vista, é qual é a régua que eu uso para me comparar. Então, existe um modelo colocado, como você super colocou aqui, em relação à sociedade, o que foi criado um modelo, um funil. E quem foi que falou que esse funil se faz realidade? É o que eu falo da foto perfeita no Instagram. A vida não é a foto perfeita no Instagram. A vida é real, a gente trabalha, a gente estuda, a gente fica triste, a gente fica alegre. E aí, quantas pessoas, pandemia, por exemplo, quantos clientes eu atendi, acho que, enfim, que eu me lembro agora, 4, com síndrome do pânico. E aí eu tô falando de adolescente, aconteceu com casos de bulimia. E dentro e fora do país, né? Tem isso ainda, né? Eu atendi inclusive fora do país. Inclusive, Thaís, já emenda aí no seu comentário. Você teve muitos casos no pós-pandemia, assim, você vê uma mudança muito grande nos atendimentos que você fez, nas aulas que você deu, nas pessoas que chegaram até você, no antes e o depois? Teve sim, teve uma mudança. Durante a pandemia, teve muito, a procura foi muito grande em relação à questão da ansiedade. Começaram a surgir questões dentro de famílias, por exemplo, como eu trouxe, bulimia, anorexia, muito voltado, de novo, com esse problema da comparação. A gente estava falando aqui um pouco antes até da gente começar sobre a questão dos relacionamentos que foram desfeitos, porque fez um olhar para o outro verdadeiramente, então o que é totalmente diferente. O pós-pandemia, eu acredito que trouxe muito mais consciência. Então, a gente teve, eu vi, por exemplo, muitos adultos mais conscientes e outros adultos com zero consciência.
muito mais desesperado do que durante a pandemia, porque existia algo seguro. Então, Thaís, como assim? Sim, estar dentro, né, de um ambiente, estar dentro de casa, se tornou seguro em um determinado momento. E aí, sair desse ambiente era inseguro. Como que eu vou lidar com isso? E aí surgiu um outro tipo de situação aqui. Como que eu vou lidar com essa nova situação de sair de casa, de cumprimentar olhar, as pessoas novamente, né? Cumprimentar. E os meus planos pessoais? Então, a maior mudança que eu vi, sendo mais direta aqui, foi em relação aos planos pessoais de todas as pessoas, de todos os atendimentos. Os planos mudaram totalmente. Eu tinha plano eram planos mais materiais. E aí, o que aconteceu pós-pandemia? Planos mais voltados aos momentos. Então, pessoas que deram menos valor ao que é material e muito mais valor aos momentos. Então, há uma viagem, como o Rafa trouxe aqui. Eu vou nem programo tanto, né? Você falou aqui com a gente. Surgiu agora... Você uma oportunidade ali... que tem essa disponibilidade, né, de trabalho. Porque eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? Então... Sem graça, sem esfrega na cara mesmo. Muito graça. Isso aí, beleza. Mas isso é legal. Pra mim foi muito bom essa mudança. Sim. Tomara que chova quando sair. Porque a nossa... Não, mas eu gosto de frio, então dá certo. Hein? A nossa área, principalmente de marketing digital e e-commerce, teve essa mudança e passaram a dar valor, né? Depois da pandemia, porque viram que é necessário. Não é questão de querer, é questão de necessidade. Então, tipo, a gente foi respeitado uma área que era muito negligenciada há muito tempo. Isso ajudou. Por quê? Porque você consegue produzir... Eu mesmo, cara, se eu puder trabalhar de onde eu quiser, eu consigo produzir muito mais. Porque pra mim não tem muito horário. Por exemplo, às vezes eu faço coisas pra cliente, eles sabem mesmo, tipo, eu faço, sei lá, no domingo. Tô ali trocando ideia, respondendo no WhatsApp, fazendo e tal. Mas beleza, mas ele sabe que às vezes se eu precisar numa segunda, se eu não responder ele em determinado horário, que eu tô fazendo alguma outra coisa, mas ele sabe que eu tô fazendo. Entendeu? Antes era, tipo, antes se você não respondesse segunda a sexta, você não tava fazendo nada, né? Sim. Mas hoje eu vejo que, assim, na sua área, tudo bem, na sua área é mais entendido, assim, mais compreensivo que você tem essa liberdade de horário. Mas não é todo o cargo, não, que é assim. Não. Porque agora tem muito cargo não lance aceita. agora do home office. Mas não tá sendo muito aceito ainda. A gente vê muita população, assim, muita galera. Vamos falar assim, uma porcentagem que ainda fala mal, tem preconceito. O Elon Musk mesmo, você viu lá no Twitter? Passou o rodo, mandou bem imundo embora. E os que ficaram não tem mais home office. Mandou todo mundo voltar pros escritórios. Então, foi assim, cada um tem um tipo de pensamento. Ele acha que é menos produtivo. Tem gente que depende pra qual cargo, né, também, né? Pra qual função. Porque, assim, eu acredito, na minha opinião, que no seu caso, você trabalha, praticamente 80% do seu trabalho é online. Ou tô mentindo? Não, daí pra mais um pouco. Então tem certos trabalhos que não. Tem certos trabalhos que aparenta, não tô falando que é, gente, não tô nem citando. Mas tem certos ofícios que aparenta que se a pessoa tiver com, sei lá, dentro de um escritório, por exemplo... Tá trabalhando mais, né? Trabalhando mais. É uma falsa sensação de mais trabalho. Uma falsa sensação, é isso. Eu acho assim, quando me perguntaram assim, o online vai acabar com o FIS, nunca vai acabar, não tem como, porque as pessoas precisam de pessoas. Então... É a experiência. Pegar o lance aqui. Ocupado e produtivo são coisas diferentes. Sim. Então, uma coisa é eu estar ocupado 24 horas. Outra coisa é eu estar produtivo 3 horas. Isso. E aí, independente, eu posso estar dentro de um mundo corporativo, trabalhar para uma empresa, trabalho ali as minhas 8 horas, mas o quanto eu sou produtivo. Justamente. E o quanto eu estou ocupado. Então, isso a gente leva para a vida. Tem uma polêmica agora, né? Que trouxeram, inclusive, da Europa, isso do lance lá de querer ter 4 dias só, né, de trabalho e a sexta-feira ou a segunda fazer parte do final de semana, né? Estão discutindo muito isso, né? Em vários lugares do mundo, senhora, né? Se chegar no Brasil, não tá errado. Se chegar no Brasil, acabou. Não tem como eu não falar sobre disciplina. Tem como. É ter muita disciplina para que isso aconteça. E não são para todos os nichos, não são para todos os mercados que dá para fazer isso. Exato. A questão do físico é uma necessidade de tocar, de conversar, de falar, de ver, de experienciar. Então eu vou misturar aquela experiência com contato, com a fala. É a convivência. E esse contato, ele é necessário. Claro. As crianças que não tiveram isso agora na pandemia, ficaram umas crianças esquisitas agora depois. É sério. Agora que estão voltando meio que ao normal. É verdade. É verdade. Mas é porque é o que a gente tá falando. Há empregos e empregos. Vamos falar assim.
Se o seu emprego te demanda um trabalho online, então onde você estiver, você vai conseguir fazer. É que nem música, o tanto que é chato fazer show, live tocando pro celular. É uma merda, velho. Chato. É chato, porque você não tem o calor do público. Aquele você não tem tonto nada, que sempre pede a mesma música. gritando, toca Raul. Aquele infeliz não tá ali pra te agradar, ó. Então, tem isso certos aí. empregos que eu acho que é legal, assim, eu acho que o físico tem que ter. Não tem. Tem que ter. Importante. Agora, tem uns que a gente também tem que entender que vamos ser sinceros, o mundo evoluiu, gente, pelo amor de Deus, a internet tá aí. A gente usa ela pra trabalhar também. Não é só pra ficar vendo um Xvideo. Então, assim, vamos pensar que a internet serve Outra pra coisa outras que coisas. cresceu, ó, quando a gente fala de desmanche de relacionamentos durante a pandemia, cresceu muito isso daí, a questão da pornografia. Consumo de pornografia. Isso- Mas é porque a internet Cresceu não briga, não muito. manda você pôr lixo na rua, não manda você tirar o lixo do banheiro, Cara, não manda você lavar a louça. Mas isso é até Brincadeira, interessante. gente, pelo amor de Deus. Gente, Muita marca daria pra falar mais de 2 horas só sobre esse assunto, tá? Tem muita marca, inclusive, que vende itens que tem a ver com pornografia que cresceram demais, aí. Tava vendo muitas empresas, pequenos sex shops que tinham. Eu acho que eles ainda têm muita trava por N regras que tem nas ferramentas digitais e tudo. Só que cresceram muito. Sério, tem uma marca que eu comecei a atender de sadomasoquismo agora. Que, sério, teve tipo um crescimento grande. E falou, porque Tá o consumindo aumento... isso agora, Rafa? Não, só atendo. É muito violento pra mim. Tá comprando um chicotinho, irmão? É muito violento pra mim isso. Mas, não, brincadeiras à parte, mas, tipo assim, cresceu muito. Então, tipo, ela tava me comentando comigo e tal, que ela revende pra lojistas, né? Ela fabrica pra lojista, ela faz B2B. E o consumo aumentou, só que ela falou que aumentou por quê? Porque as pessoas também não precisam mais ir fisicamente, as pessoas tinham vergonha de comprar esse tipo de item. Então, online, beleza. O entregador vai lá entregar, não sabe de onde que tá vindo, pronto, tá tudo certo, tchau, entendeu? Aconteceu, né, também, né? Então... Aí a gente entra num outro assunto, que é falar sobre intimidade. Então, quando a gente fala desse crescimento, saiu uma matéria recente, inclusive, sobre isso, falando sobre alguns problemas que alguns casais têm tido em relação a essa questão do crescimento da pornografia. Porque como é o presencial novamente, como fica isso na prática? Acostumou a fazer de um jeito e aí na prática gera alguns probleminhas. A mulher já tava Disfunção. acostumada, a mulher tava de boa em casa, não tinha que aguentar aquele bêbado chato todo dia, era só de vez em quando, de noite, é igual a Copa do Mundo, é uma vez em 4 anos. Aí de repente veio a pandemia e deixou o caboclo em casa ocioso, sem fazer nada, e ficou perturbando a mulher, por isso que a mulher quer matar os caras hoje, tá vendo que beleza? Intimidade. Então, o quanto eu tenho um relacionamento e eu tenho intimidade com essa pessoa. São coisas diferentes. E aí a pandemia veio para trazer isso à tona, para jogar em cima da mesa. Que nível estava a minha intimidade com meu parceiro ou com a minha parceira? Qual é o nível de intimidade que de fato eu tinha? Então, jantava junto, mas jantava como? Eu no meu celular, você no seu, pedindo iFood, ali, aí assistindo o filme e no celular. Isso não é intimidade. Isso é estar junto, mas não é ter intimidade. Intimidade é, depois das 8 da noite, por exemplo, vou deixar o celular ali, já resolvi todas as demandas de trabalho. Põe os moleques pra dormir. Mas põe os... E aí é o momento do casal. Tem que ter esse momento do casal. Sim. Qual é a noite do casal na semana, por exemplo? Viu, amor? Hora de criança dormir é cedo. Mas não é pra O você dormir com sonho. ela junto também, não. É ela aí. É um sonho. Mas eu falo pra minha isso é esposa muito isso daí necessário. também, que a gente tem que ter a nossa horinha, mesmo que a neném é pequena ainda e tal, mas ela não vai, assim, o termo que eu vou usar aqui, mas tipo, ela não vai morrer de ficar com a vovó ali um pouquinho, 1 horinha, 2 horinhas que seja, uma semana, pra gente poder tomar um sorvete, conversar, que nem nós vamos trabalhar lá no encontro de casais da igreja essa semana, por exemplo. Vamos lá, vamos tá tocando, nós estávamos ensaiando a música, a minha filha tava ensaiando com a gente lá, ela gosta, porque aí o ambiente musical é legal. Então é aproveitar esses. Cada um precisa ter o lances. seu espaço. É. Então, o relacionamento, independente de ser hétero ou homossexual, não importa. Cada um deve ter o seu espaço. Sim, É sair com os amigos, é sair com as amigas, é vôlei, é futebol, não importa. Concordo. Esse espaço tem que ser respeitado. E durante a semana é importante ter qual é a noite do casal. Qual é o momento que esse casal vai ficar junto. Isso estabelece níveis de intimidade. Isso Sim. é cuidar do relacionamento. Assim como a gente está falando aqui bastante tempo sobre como cuidar da carreira, enfim, como desenvolver habilidades e competências para que eu seja um profissional melhor, como eu posso ser um ser humano melhor e ter um relacionamento melhor? Como eu posso melhorar a performance do meu relacionamento, aumentando o nível de intimidade? E até com pai e mãe, né?
Isso daí, Com pai, tudo, mãe, com irmão, família, né? Todo mundo, irmão, né? Os primo, amigos e tal. com todo mundo. É. Qual é o nível da minha intimidade com os meus amigos, com a minha família, no relacionamento amoroso, com o trabalho? Gente, é tudo, envolve tudo. É. De novo, a gente volta pra si, né? Então, É. como eu tô cuidando de mim, é a forma como eu cuido dos outros. Agora mudando de pato pagando, como diz o outro. Já... Manda. Aspecto financeiro, volta pra É, sempre, aqui é vai pro assim, né? relacionamento. É papo, né? É papo o papo aqui, ó. mais prolixo que você já viu na face da Terra. Mas manda aí. Não, mas assim, é que eu acho que nós não podemos encerrar sem esse assunto, né? Claro. Tá, assim, tipo, por exemplo, o que você pode deixar de mensagem, principalmente, para empresário, voltando para aquele lado do coach dos empresários e tudo, que a gente, assim, eu vou falar por mim que eu vejo, assim, o Juninho também tava comentando, tá, você também vê que tanto lideranças quanto empresários estão um pouco perdidos, principalmente se a gente considerar N fatores. Viemos de pandemia, eleição também mexe com mercados, mexe com tudo. Qual que é a importância principal do coach para esse cara hoje? Porque na maioria das vezes ele tá perdido, sei lá, no próximo passo, ou já nasceu perdido mesmo, porque tem uns que é desse jeito. Também tem. Já vem Acontece, assim. mas por que é importante hoje, né? Tipo, ter esse tipo de trabalho, esse tipo de acompanhamento pra vida empresarial dele, e ele vai acabar usando na pessoal também, mas tipo, principalmente na empresarial. E ainda tem uma outra coisa que você não acrescentou aí, que às vezes eu acho que influencia no psicológico, às vezes, né? Dependendo da situação, o lance da Copa do Mundo. Também. Porque, por exemplo, tem gente que é viciada em futebol, esquece da vida, esquece do trabalho, esquece da família, não é? Total. Isso também influencia. Às vezes o trabalho dele é influenciado pelo giro econômico que a Copa vai trazer pro Brasil também. Seja positivo ou negativamente. Negativo e tal. Então, eu só incluí isso. Show de bola. Gente, primeiro ponto é clareza. Não tem como. Clareza. Eu tenho clareza de quem eu sou, eu tenho clareza do que eu estou fazendo aqui, eu tenho clareza do porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu faço o que eu faço hoje? Eu faço o que eu faço porque eu gosto, eu faço o que eu faço porque era o sonho da minha mãe, era o sonho do meu pai, eu faço o que eu faço porque meu marido, minha esposa... Por que eu faço? Clareza. Clareza sobre onde você está e sobre onde você quer estar daqui a algum tempo. E como você quer estar. Quem sou eu? É a velha pergunta, o velho paradoxo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui hoje, aqui, ó? Por quê? Porque qual é o motivo? Qual é o propósito? A gente tá só aqui, ó. Tipo, eu tô aqui à toa A gente mesmo. tá todo, não tá fazendo nada. Rapaz, conseguir um horário nessa agenda é difícil, vou te falar, viu? Na minha? Na dela. Na dela? Ah, com certeza. Porque, ó, vou falar, hein, é correria, né? É correria. Nossa senhora. Correria. Primeiro ponto é a clareza. Não tem como. Segundo ponto é se colocar numa posição de humildade de sempre aprender. Então, o que eu posso estar aprendendo hoje de diferente? Com qualquer pessoa. E não existe qualquer pessoa. Existe uma pessoa que vai me ensinar algo diferente. O que é inovação? Mudança de mindset. O que eu vou mudar meu mindset? Como que eu posso ser uma pessoa que traga inovação para a empresa onde eu trabalho ou para dentro da minha família? Inovação é fazer de uma forma diferente. Não é inventar, eu vou reinventar a roda. Não, eu vou fazer de uma forma diferente. Pois a forma com a qual eu estou fazendo hoje não está dando certo. Então, como eu posso fazer diferente? Olha para isso, olha de frente. Como dizem os antigos, né, nossos tios aqui, pega o touro pelo chifre. Pega o touro pelo chifre. Então, primeiro ponto, clareza. Segundo ponto, gente, foco, disciplina. Se eu não tenho foco, disciplina, rotina, não adianta. Quem é você? Do que você gosta? Thaís, eu não sei. Qual é o começo? Vamos deixar um exercício aqui de coach. O que você gosta de fazer? Número 1, pega um papel aí, pega uma caneta, vamos começar a anotar. O que você Vai lá, gosta galera, de fazer? aproveita que essa aula é gratuita, hein? Ó, o que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de assistir filme com a minha família. Não. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de caminhar com meu marido. Não. O que você gosta de fazer? Trago o exemplo aqui do filme bem novo, né? Da Julia Roberts, Uma Linda Mulher, onde ela tem aquele momento, não vou lembrar nos detalhes, mas vem o garçom e pergunta pra ela como que ela gosta dos ovos. Ovos mexidos, cozidos, omelete. E aí ele coloca uma infinidade de ovos pra ela ali, mas igual essa mesa aqui lotada de vários tipos de ovos. E aí ela descobre naquele momento, aquela altura da vida, de que tipo de ovo que ela gosta de comer. Então, o que você gosta de comer? O que você gosta? O que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? Segundo ponto, qual é a frequência que você se coloca pra fazer isso? Qual é a frequência? Terceiro ponto, você está disponível a fazer isso? Isso tem a ver com seu nível de merecimento. Não adianta esperar uma vida próspera, não adianta eu esperar que eu vou ter sucesso profissional, sucesso no relacionamento, sucesso na minha vida, se eu não estou de bem
com o meu nível de merecimento. Thaís, o que isso interfere? Em tudo. Você é do tipo de pessoa que levanta e deixa a cama desarrumada? Arruma sua cama. A gente está falando aqui PNL, Programação Neurolinguística. Eu estou informando para o meu inconsciente que eu sou merecedor ou merecedora de chegar em casa e ter uma cama linda e arrumada para que eu descanse o meu corpo que me ajudou a produzir durante todo um dia. Então, qual é o seu nível de merecimento hoje? Qual é o seu nível de 0 a 10? Tá 0? Tá 1? Tá, o que mais além da cama arrumada? Você toma um café da manhã ou você sai de casa correndo? Claro, eu faço jejum, não sei o quê, não é sobre isso. É sobre o momento que você tem de manhã, seja para fazer o seu jejum, olhando para a janela, para o céu, enfim, para a flor, para a planta, conversando com os pets, cats, não importa, família, ou tomando um café da manhã bacana, pão com manteiga e café, não importa, eu tô aqui e eu estou no meu momento, meu nível de merecimento. Eu estou falando pro meu inconsciente que eu mereço esse momento. Então, se eu mereço isso, eu mereço um monte de bênçãos, eu mereço um leque de prosperidade que está disponível para mim, que eu ainda não considerei. Então, tudo isso tem a ver com seus níveis de merecimento. Então, primeiro, que eu gosto. Segundo, qual é a frequência que eu faço as coisas que eu gosto? O que eu tô fazendo por mim? Terceiro, como tá seu nível de merecimento? Vou deixar esse exercício aqui pro pessoal. Isso faz pensar, hein? Já vi várias bolinhas aqui, ó. Balãozinhos. Sim, eu falo pra você que a quinta série não sai daqui, porque eu só fico pensando assim, eu sou muito burro, velho. Porque até hoje só sei que tivesse 3 tipos de ovo. Omelete, cozido e o frito. Eu falo que a quinta série não sai daqui, viu? Não é à toa. Ó, eu quero te agradecer. Obrigado, Thaís, pelo bate-papo, de verdade. Espero que você tenha curtido aí. E, assim, as portas estão abertas para quando você quiser voltar com mais novidade, mais coisa. E, enfim, o microfone tá aberto, deixe seu recado. Gratidão, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada mesmo de coração por esse momento, por esse espaço. Obrigado, Rafa. Meu parceiraço aí, a gente tá junto no Instagram faz tempo, fazem anos. Tem projetos novos chegando, muita coisa nova chegando no Instagram da Alanis. O Juninho vai voltar aqui, hein, Juninho, pra poder falar. Vamos, com certeza. Muitas coisas pra chegar aí nos próximos meses, eu diria até antes, né? Tem coisa que vai sair do forno daqui a pouco. Tem coisa chegando aí. Que bacana. Novas etapas, né? Deixa o Instagram também pra turma. O Instagram, quem fica à vontade para me seguir é o @alanis.coach. Meu nome é Thaís Caroline, mas o nome alanis.coach veio numa meditação, veio num momento muito forte, importante na minha vida, e ficou o nome da empresa alanis.coach. Então, me sigam lá, vocês vão ver vários trekkings, várias atividades esportivas e também um pouco do meu trabalho. Muito obrigada, que gente. Massa. Gratidão. Ó, galera, outra coisa, as redes sociais também da Thaís vai estar na descrição do canal, então é só você fuçar aí que você vai ver no episódio, certo? Rafão, obrigado, irmão. Show de bola. Obrigado, Juninho. Tamo junto mais uma vez aí e as portas estão abertas pra você também, nego. Claro. O microfone também, fica à vontade. Muito obrigado, gente. Eu vou aproveitar pra fazer você sabe, né? Um gancho, né? Manda ver, filho. A galera que cobra. Dá nada. Galera que tá aí sintonizada, depois quando quiser ouvir um pouco sobre e-commerce e marketing digital, sintoniza lá no Ignição Podcast. É Nicão, né? Podcast, onde a gente fala então sobre marketing digital, e-commerce e tal. E tamo com esse projeto aí. Legal. E pode deixar também, se vocês olharem na descrição do canal, vocês vão ver que tá as redes sociais do Rafa e também do podcast dele também, que tá muito massa. Confere lá que, ó, show de bola. Muito certo? obrigado. Obrigado aos dois. Espero que tenha sido massa pra vocês. Pra mim foi show de bola. Foi muito legal. Foi legal, não. É isso, galera. Então, ó, toda quinta, toda sexta tem Quem Falou Podcast. Às vezes tem episódios especiais na quarta e no sábado. Mas enfim, a gente vai sempre avisando vocês. Por isso, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, certo? Então é isso, recado dado. Se curtiu, compartilha com os amigos, dá essa moral pra gente. Se você não gostou, compartilha com os inimigos. Não. Vai, o negócio é que vai, certo? É isso. Obrigado a todo mundo, fique com Deus, até a próxima. Esse foi Quem Falou Podcast e tchau!